Meus queridos filhos, meus amigos, que Jesus nos ampare e nos mantenha unidos na fé. Jesus, na sua bondade infinita, nos deu o exemplo de fé, nos mantendo com a certeza de que o seu amor nunca nos faltará. Estamos, portanto, passando por grandes dificuldades de renovação que nos impõe uma fé, para que essa fé nos faça crescer, nos ampare e nos mantenha unidos. Estamos à porta de uma nova era, cheia de conflitos existenciais. Conflitos porque são tantas notícias desencontradas que abala a nossa confiança no nosso Pai maior. Mas todos nós temos na força do Evangelho que o Espiritismo nos traz o amparo, que nós não podemos esquecer. Porque quer a gente queira ou não, a nova era chegou. O despertar da consciência, a pesquisa bate à nossa porta. Por que pesquisa? Porque nós não devemos nunca deixar que a primeira palavra ocupe a nossa mente sem que a gente possa ter um parâmetro de comparação. Tudo hoje pode nos parecer insuportável, pois nossa força precisa sair da nossa comodidade. E é por isso que tantas vezes a gente se acha afogada, deprimida e quase desamparada. Mas tudo pode parecer insuportável. Mas essa falsa firmeza que nos levava à ociosidade espiritual e mental, e até uma certa estagnação material. Porque enquanto a gente tem outra pessoa para fazer por nós, a gente espera sentado. Mas essa pandemia tirou a gente do conforto. Essa pandemia trouxe aos lares tantas coisas que estavam esquecidas. Não nos iludamos, portanto, queridos filhos, pois a normalidade, tal qual a conhecemos, acabou. Não volta mais. Aquela normalidade de 8 horas, 6 horas, 2 horas, agora mesmo, mudou tudo. Porque todos nós estamos ausentes da quantidade de amigos, dos abraços fraternos, da palavra amiga, do convívio social. Muitas pessoas questionam a falta das atividades no nosso centro, que é uma coisa ruim, é lógico, porque era a nossa força, nosso amparo, nosso apoio. Mas quem sabe, agora, com a ausência do centro, cabe a cada um procurar o seu recurso. Que recurso é esse? O recurso de uma pesquisa, de uma leitura mais apurada do Evangelho, de uma leitura de uma passagem bíblica, de olhar uma pesquisa antiga que foi feita, uma boa palavra amiga,
para suportar as ausências do convívio social. É de assustar a quantidade de desajustes que estamos vivendo. Estamos sofrendo de ilusão perdida? Ou estamos só perdidos porque não temos ilusão? Filhos queridos, o amparo não nos falta. Precisamos trabalhar, ter paciência, porque estamos ficando muitas vezes nervosos por não estar participando das atividades. Mas as atividades estão aí. Quantas palavras amigas durante este período você disseminou? Quantos abraços virtuais você passou? Quanto pão você distribuiu? Ah, mas tem o vírus. Não, tem mesmo. 30% de doença e 70% de pânico e de politicagem. Filhos queridos, a Casa Joana d'Arc distribuiu mais de 1.600 marmitas. Todos nós passamos pelo vírus. Porque é necessário lembrar do que a saúde espiritual ajuda na saúde material. Não tenhamos medo, porque Jesus é conosco. O Espírito benfeitor que nos auxilia é conosco. O amparo de Jesus não nos falta. Precisamos sim de equilíbrio, porque a fé está muito pequenininha. A ansiedade tem engraçado os corações. Está existindo muitas desavenças, muitos desequilíbrios, muitas tristezas, muita depressão. A quantidade de suicídio aumentou. Será necessário? Será que a pandemia veio para isso? Para desestimular o cristão a sobreviver à luta diária? Queridos filhos, não é a primeira tentativa de processos criminosos que o mal nos impõe. Desde que o mundo é mundo, enfrentamos guerras, enfrentamos calor, desavenças, terríveis imprecações religiosas e tantas outras coisas ruins. Mas aquele que levanta a bandeira do amor, da caridade, da fraternidade, do perdão, leva para todos nós o amparo devido que só a espiritualidade pode oferecer. Lembremos de que estamos reencarnados num período difícil e que não estamos aqui em férias. Há muitos e muitos anos, na década de 80, nosso querido Bezerra passou uma mensagem que nos prevenia de tempos difíceis. Hoje, não podemos ficar acusando um e outro, sem lembrar de que também já tivemos vidas passadas e, quem sabe, fomos causadores de grandes processos de dificuldade aos outros.
E como cada um pode fazer o que quiser com o seu livre-arbítrio, é preciso lembrar que todos nós somos devedores do conserto dos estragos que fizemos. A oração não pode nos faltar. A oração sincera, não da boca para fora, mas aquela oração que nasce do fundo do nosso coração. Porque a paciência do trabalho diário para o bem é que nos fortalece o espírito. Não esperemos uma hora boa para fazer a caridade, de caminhar alguma coisa para o bem. Tá calor? Vai assim mesmo. Tá frio? Vai também. Tá chovendo? Não somos de açúcar. Existe um plano para cada um de nós. E não podemos nunca esquecer que os nossos guardiãos estão do nosso lado. É o soldado que empunha a espada do amor para nos auxiliar na caminhada terrena. Somos devedores de um passado e na escola da terra somos, na maior das vezes, reprovados nas provas que nos dão. Por que reprovados? Porque na maioria das vezes, ao primeiro abalo, a gente procura alguém para culpar, sem lembrar que os nossos desajustes passados precisam ser reparados. Como reparar? Nosso aprimoramento sem o amor é apenas mediano. Porque só o amor é que nos dá a força devida para que possamos entender melhor o passo que devemos dar. Se é maior, se é menor, se devemos esperar, se devemos correr ou se devemos aguardar. Fomos chamados à evolução. E essa nova era está aí, com todos os seus problemas, com todas as suas cobranças, para que nossa prova de fé seja colocada à nossa disposição, para que tenhamos o equilíbrio sensato de olhar o irmão que está com problema, com a falta de uma boa palavra, com a falta de um abraço fraterno, mesmo que seja virtual. Há tempos passados, fomos avisados de que haveria processos difíceis durante este ano. Mas agora, com o nosso irmão maior, São Jerônimo, que é o dono da justiça terrena, veio a cobrança maior, que é o ajuste, a limpeza da corrupção, da ganância, dos desajustes. Filhos queridos, as facilidades que o dinheiro traz é ilusório. Daqui da terra não levamos nenhum pouco. Levamos as boas ou as más ações. Todos
sem tirar ninguém. Precisa de crer, mas crer de verdade que o amparo está presente, para que não haja desequilíbrio familiar, que as famílias se unam em vez de separar, que os médicos peçam iluminação espiritual para que eles sejam amparados, que os enfermeiros, na sua ação, sejam humildes para que o amparo venha, que nas ruas sejamos aqueles que dê um bom dia àquele que está de feições fechadas, porque, meus filhos queridos, ninguém sabe das dificuldades que passam dentro de cada um. Portanto, abramos o nosso coração, tenhamos fé. Busquemos coragem nos ensinamentos de Jesus, através do Evangelho, através das palestras. Que seja uma pequena mensagem, mas não deixem de abrir o seu coração para entender melhor o que significa uma existência às beiras de uma mudança tão radical como a Terra está passando. É difícil? Ninguém falou que seria fácil. O braço do mal, meus queridos filhos, é muito comprido. Isso porque a Terra ainda é um planeta de provas e de experiência. Às vezes, muitas das vezes, achamos que não merecemos os problemas que estamos enfrentando. Mas agindo assim, estaremos deprimidos e seremos alvo fácil dos espíritos que transitam na região umbralina, que tão presentes estão aqui no nosso planeta. Nós temos tantas dificuldades de irmãos que estão com problemas sérios de desemprego, empresas que estão com problemas de falência, pessoas que estão separando sem o devido pensamento em filhos, em familiares, pensando em si próprio, sem saber que o amanhã a cobrança vem. Tenhamos fé. A fé, por pequena que seja, nos dá alento, nos dá amparo, nos dá firmeza. A espiritualidade está presente na nossa vida. É preciso que façamos com que essa espiritualidade seja força na nossa vida. Que a mão que doa seja aquela que aperta no abraço e não aquela que acusa. Que os nossos braços amparem um pacote de macarrão para aquele que tem fome e não use os braços para mandar alguém embora. É necessário o chamamento
um chamamento de verdade, para que a vida seja feliz, amparada, porque nós não sabemos até quando este amparo, essa luz que brilha no fim do túnel, vai ficar mais perto ou vai ficar mais longe. Porque quer você queira ou não, depende de cada um. Nós não podemos ficar sobrecarregados e nem sobrecarregar o nosso perispírito com conflitos além da nossa força. Porque esses conflitos que as notícias desencontradas nas redes de mídia tira a nossa força psíquica. Ficamos ansiosos, ficamos tristonhos, desamparados, e a nossa fé, que já não é nada grande, começa a diminuir. Tenhamos fé. Já Jesus, há tantos anos atrás, nos lembrou que tínhamos uma fé muito pequenina. Então é necessário aumentar essa fé. Porque a mídia nos traz doenças, nos traz desajustes, notícias desencontradas, semeiam o pânico. E se nós pedimos o amparo de Jesus através das nossas preces, e uma notícia dessa chega, se nós tivermos fé, essa notícia não nos causa mal. Mas se nós tivermos a nossa fé abalada, essa notícia vai nos causar desajuste. E pasmem vocês, queridos filhos, tem aumentado o número de diabetes emocionais. Os médicos dizem, é uma pré-diabetes. Mas ele não estuda o seu emocional. Ele quer te dar remédio. E uma pré-diabetes não existe. Existe uma tendência instintiva para que nós fiquemos doentes. Não faça isso com você mesmo. A nossa existência está aí para darmos conta dela. Existem doenças no mundo terrestre, como existe doença em outros orbes. E existe mais doenças em orbes menos purificados do que a Terra, e existe menos doenças em orbes melhor do que a Terra. E essa transição, essa nova estação pela qual nós estamos querendo embarcar, é que vai dizer para nós se vai valer a pena o nosso esforço ou não. Filhos queridos, o irmão tem fome. O irmão precisa de agasalho, chinelos para pôr nos pés, emprego, o pão de cada dia, o sorriso amigo e a prece sincera. Só a espiritualidade maior é que nos dá a força de dizer, vai, o Senhor te abençoe. Hoje em dia, as bênçãos estão fugidas do nosso meio. O que parece é que o ser humano tem vergonha de pedir a bênção.
e não deveria. Uma vez, o Chico estava com tanta pressa de ir ao trabalho, e lá ia rapidinho, perdeu o ônibus, estava aflito, andando rápido, e uma senhorinha gritou pelo nome dele: Chico, Chico. E ele fingiu que não ouviu e continuou o seu caminho apressado. O Emmanuel falou: Chico, você precisa de ver o que é que ela quer. Aí ele, envergonhado, parou e esperou que ela chegasse. E ela disse simplesmente para ele: eu queria só dizer bom dia. Vai com Deus, meu filho. E ele foi. Aí o Emmanuel falou para ele: olha para trás, Chico. E ele olhou, e aquela bênção o estava acompanhando. Aí o Emmanuel falou para ele: já pensou, Chico? Se você tivesse ido embora, o que estaria andando atrás de você? Então, são pequenas lembranças que o nosso coração deve guardar. Não há pressa no mundo que não mereça uma paradinha para uma bênção sincera. Porque somos humanos ainda. Lembremos-nos de que essa sobrecarga de energias negativas que estamos guardando no nosso perispírito, estamos transferindo essa carga fluídica para os nossos registros acásicos. Vocês já pensaram nisso? Que o que nós gravamos no perispírito vai nos acompanhar? Os nossos registros acásicos, que nós trouxemos de outras vidas, determina as nossas ações. E muitas das vezes, a gente se depara ter feito uma ação que depois você se aborrece profundamente de ter feito aquela ação. Mas o nosso registro acásico colocou para fora os defeitos que nós trouxemos. E agora, com esse desajuste presente através da pandemia, não tenha medo. O nosso corpo é o mata-borrão da alma. Se nós gravamos coisa ruim, levaremos coisa ruim. Se nós gravamos coisa boa, levaremos coisa boa. Todos os seres humanos no corpo já detêm milhares de vírus no organismo. E nem todos produzem doença. Somos assintomáticos de tantos outros. A simples gripe mesmo, através da erradicação das vacinas, temos todos os tipos de vírus de gripe no nosso organismo. Mais um, que é o nosso irmão Covid-19. Pode nos fazer mal? Pode. Trate a sua imunidade. Seja feliz, alegre, alimente-se bem, diminua a quantidade de carne ingerida,
Evite as bebidas alcoólicas. Evite os refrigerantes que tanto mal causam à saúde. Dê preferência às frutas, às verduras, aos sucos saudáveis, aos chás, tão esquecidos, porque houve tempo em que nossos pais nos tratavam com simples chás, porque nem todas as cidades possuíam o causídico, que nós hoje chamamos médicos. Hoje, virou um comércio, cada um querendo ganhar mais, mais e mais. Esquecidos de que fizeram um juramento de cuidar da saúde e do bem-estar do ser humano, seja ele qual for. Tempos atrás, não era assim. Mas precisamos caminhar. E hoje, a tecnologia nos coloca a par de tantas coisas no segundo que acontece. Precisamos, pois, de colocar coisas boas para serem disseminadas. O ruim, esquece. Porque o ruim atrapalha a imunidade. Beba bastante água, roupas frescas, procure respirar bem. O uso do chá, os chazinhos de hortelã, tão benéfico, nos cura por dentro, nos mantém tranquilos, acalmados, sem precisar de tanta medicação alopática. Todos precisamos perceber que enfrentamos uma onda de insanidade pela mídia. É tanta coisa ruim, tanto pânico, que temos até medo de assistir até o fim determinados vídeos que são colocados para que pessoas, às vezes com fragilidades já de depressão, de ansiedade, possam vê-los e piorar o seu quadro. Ah, filhos queridos, precisamos muito de Jesus na nossa vida. Precisamos de lembrar que nós não sabemos o nosso prazo aqui. Não tenhamos medo da morte, porque ela não existe. A nossa passagem por aqui tem um prazo. E que esse prazo seja bom, produtivo. Tenhamos calma. Tenhamos paciência. Busquemos equilíbrio. Todos estamos nesse barco que se chama Terra, vivendo experiências, cada um na sua. Os pais que querem filhos, os pais que perderam filhos, os pais que estão desempregados, mães que estão com problemas de relacionamento, irmãos que estão precisando de trabalho, o ser humano em geral, que no dizer do Chico, é o caminheiro. Precisamos de calma.
Todos nós estamos aqui para aprender, para evoluir. Cada um está no patamar de um degrau da escada. E nós temos que respeitar esse degrau. Porque esse degrau nos mostra se podemos alçar o seguinte, ou se estamos paralisados, ou se estamos devendo alguma coisa para a espiritualidade maior. Lembremos-nos de que o amanhã é incerto. Então façamos o bem hoje. Gosto muito de dizer que se as pessoas estão fazendo coisas erradas, faça você o correto. Embora seja difícil, porque às vezes lutar contra a maré é muito difícil. Realmente é, mas não é impossível. Podemos ser chamados de bobos, de retardados, que estamos perdendo ótimas oportunidades, mas não estamos perdendo, não. Porque a nossa vida eterna nos espera. E o que nós vamos levar para lá? Na atual conjuntura, lutar é preciso para que a esperança não morra. Precisamos lutar para que a esperança não morra. Porque a pessoa sem esperança é muito difícil. Porque ele fica desajustado. Ele não confia mais. É preciso ter esperança. É preciso trabalhar a fé. É preciso crer que existe uma coisa melhor que não essas coisas horríveis que estão acontecendo. Vamos olhar para esse quadro de tristeza que estamos vivendo e vamos visualizar a mudança. Por que será que para mudar tem que estrangular tanta coisa? Não vamos muito longe. Se vamos fazer um pequeno conserto na nossa residência material, mudar uma janela. Aí o pedreiro vem e começa a quebrar. Suja toda a casa. Quando de repente ele observa que furou um cano, daí vai mais alguma coisa para arrumar. Quando ele conserta o cano, ele vê que tem um buraco mais antigo. Conserta o buraco. Quando vê, teve que fazer uma grande reforma. E é assim com a Terra. Observem o terrível desajuste pela qual a Terra estava passando. Então é preciso freio. E esse freio aconteceu. A existência é que vai marcar se essa existência vai valer a pena, se vamos entrar nessa nova era, ou se vamos ficar esperando as oportunidades aparecer. Não cruzem os braços. Trabalhem. Eu não parei de trabalhar um dia. Venho lutando com as dificuldades, loja fechada, mas tem outras coisas para fazer. Não parei de dar assistência, não parei de fazer as visitas, porque é lógico que nós temos que nos prevenir, nos manter equilibrados, mas nem por isso nós devemos nos isolar,
como se a pandemia fosse a culpada das nossas tarefas paralisadas. Não façam isso. Lutem pelo amanhã melhor. Abram o seu coração, sejam melhores. Tenham confiança. Ampare o seu irmão. Lute. Tenha calma, tenha paciência. Vai melhorar. Jesus prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos. Então, vamos estar juntos. Vamos pedir o amparo do Senhor. Filhos queridos, vamos agradecer a grande oportunidade que nos é oferecida através dos problemas da atualidade. Estamos com vocês. Não nos desampararemos a ninguém que necessite. Façam suas preces e acredite que Jesus está no leme da terra que chamamos de lar. Maria Santíssima, nos cobre com seu manto de proteção. E Jesus, nosso querido Mestre, está junto com aquele que não esquece das suas obrigações terrenas. O Espiritismo é a marca da nova era, que a existência presente seja a coragem que todos precisam e que, Senhor da glória, ilumine e ampare, mostre o caminho e faça com que cada um tenha aquela vontade de ser um espírito de mais luz. É necessário, filhos, lutar para que as trevas diminuam, para que Jesus vença, para que a vitória esteja presente. Não me esqueço nunca de ter avisado a todos os filhos queridos que estaríamos enfrentando essas dificuldades. Peço, portanto, que avivam suas memórias para que saibam que não estão sozinhos. Lembre-se de fluir a água toda noite ao repousar e beber metade ao acordar. Agradeça ao dia e beba a outra metade, porque a vacina sobre as intempéries que estão enfrentando. Jesus esteja com todos e que o amparo de nosso Pai ilumine todos os corações. Que a graça de Jesus nos ampare.